Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A associação que luta contra a privatização da TAP apresentou esta semana uma queixa à Comissão Europeia para tentar travar o processo de venda, revelou Bruno Fialho em declarações à Rádio Renascença. A iniciativa da associação Peço a Palavra, que integra o movimento Não Tape os Olhos, pretende que em Bruxelas desencadeie uma ação contra Portugal no Tribunal Europeu de Justiça. Em causa estão alegadas irregularidades do caderno de encargos da privatização da transportadora aérea nacional. Esta queixa em Bruxelas é conhecida no dia em que o governo excluiu da corrida pela compra da TAP o consórcio liderado por pais do Amaral em nome do Kifel Holdings por não cumprir os requisitos mínimos legais. O Ministério das Finanças garante que o Parlamento tem em fase de aprovação uma proposta que vai voltar a permitir a dedução no IRS das despesas de saúde. Com 23% de IVA, na prática é um regresso ao que existia em 2014 e que acabou com o Orçamento do Estado de 2015. Na prática, sem essa separação de faturas, os produtos de saúde com 6% de IVA não podiam ser deduzidos no IRS. Esta é a interpretação da lei pela autoridade tributária, transmitida a alguns contribuintes, mas também da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. As finanças sublinham, no entanto, que tal como no passado, as despesas de saúde com 23% de IVA só serão dedutíveis no IRS se forem justificadas por uma receita médica. E hoje, sexta-feira, como é habitual, temos o comentário desportivo com Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Obrigada desde já pela tua presença. Começamos então com o rescaldo do campeonato. O Benfica é campeão. É verdade, é uma situação que era previsível, já era apontado como previsível. Se não fosse nesta jornada, seria nesta jornada que vai ocorrer. O Benfica, sobretudo naquele jogo, um jogo com alguma carga emocional, também sempre um reduto difícil, um reduto de Vitória. O Vitória faz sempre uma grande pressão, tem uma grande massa adepta e, para além disso, uma massa adepta muito ligada mesmo ao clube, uma massa adepta muito fiel. O Benfica, penso que se preocupou sobretudo em não perder. O Benfica teve alguma supremacia na primeira parte, teve algumas boas oportunidades, muita qualidade nos três corredores, quer ao nível do jogo interior, quer pelas alas. O Benfica foi uma equipa versátil, mas nunca se expôs em demasia, porque o Guimarães também tem jogadores muito rápidos na frente e que podiam causar desequilíbrios. Nota fundamental, o Benfica preocupou-se em não perder, não pela questão matemática, porque se o Futebol Clube Porto ficasse a um ponto ou em igualdade pontual, o Benfica teria obrigatoriamente de ganhar o jogo contra o Marítimo. A questão não era essa, foi mais por uma questão psicológica. Se o Benfica perdesse, podia sofrer um abalo psicológico que se poderia depois eventualmente refletir no jogo com o Marítimo. Nada disso aconteceu, porque de facto o Futebol Clube Porto tropeçou em Belém e foi um desfecho justo. O Benfica acaba por ser um justo campeão, por aquilo que já vimos dizendo ao longo das últimas semanas. O Benfica sem os melhores intérpretes, mas com a orquestra mais afinada e com um maestro de grande nível, que é o Jorge Jesus, que se afirma como um dos melhores treinadores a nível mundial. Como é que analisas o jogo do Futebol Clube do Porto contra o Belenenses? Foi um jogo ditado por muitos erros individuais do Futebol Clube do Porto, erros que não são habituais em jogadores daquele calibre. Não houve assim uma dinâmica ofensiva avassaladora por parte do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, penso que fez uma das exibições mais pálidas da época. Teve alguns pontos positivos pela subida dos laterais, que me pareceu nesse jogo. Alguma criação de desequilíbrios por parte das entradas em penetração do Herrera, por parte da descriação das linhas de passe do Oliver. O Jackson, naturalmente, também a fazer a diferença. Um jogador que, mesmo não estando nos seus melhores dias, é um jogador que de facto também é de top mundial, e isso tem que ser ressalvado. O Belenenses é uma equipa bem organizada, aproveitou na segunda parte alguma falta de frescura física e alguma falta de capacidade anímica do Futebol Clube do Porto em reagir. Marca um gol em que os centrais claramente tiveram culpa, quer o Maicon, quer o Indy. O Tiago Caíra apareceu muito bem no espaço a finalizar. Mérito para a equipa do Belenenses, que não se deixou levar um pouco pela pressão do jogo, e o Futebol Clube do Porto a cair previsivelmente, aquela que foi a melhor equipa do campeonato, com os melhores intérpretes, a não conseguir impor como coletivo, e o Futebol Clube do Porto teria que ter uma equipa muito mais superior a nível individual, afinando por este diapasão de que Jorge Jesus de facto prova que tem uma melhor capacidade para gerir campeonatos e para tomar essas decisões. O Futebol Clube do Porto não lhe bastaria estes talentos individuais, teria que ter uma equipa muito mais talentosa do que aquela que tem para o coletivo não fazer essa diferença. Tal não aconteceu, portanto,
é o desfecho previsível. Mais uma vez, vitória justa ao Benfica, parabéns a todos os benfiquistas. E de facto, então, aqui o Futebol Clube do Porto, este empate em Belém levou ao descontentamento de alguns adeptos, visto que também o Futebol Clube do Porto, esta época, não ganhou nada. Sim, é algo de raro que acontece nos mandatos de Pinto Costa, o Futebol Clube do Porto ficar completamente a zero. Já que o dissemos, o Futebol Clube do Porto, Taça da Liga eliminado pelo Marítimo, não se pode queixar do Benfica. Taça de Portugal eliminado pelo Sport, também não se pode queixar do Benfica. Penso que foram apontadas demasiadas baterias ao Benfica e o Benfica diretamente só esteve incluído com o Futebol Clube do Porto nas contas do campeonato. Acho que o Lopetegui trouxe algumas coisas positivas, nomeadamente em termos de desenvolvimento individual de alguns jogadores, como o Danilo, como o Ruben Neves. O Futebol Clube do Porto tem dos melhores laterais do mundo, o Danilo e o Alexandre são dos melhores laterais do mundo. Tem uma equipa recheada de grandes estrelas e, de facto, gerou-se essa expectativa brutal de que o Futebol Clube do Porto queria ser um ano glorioso para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto fez a época do quase e numa equipa com os pergaminhos do Futebol Clube do Porto, com os pergaminhos recentes, isso não chega. Os adeptos não estão habituados a ganhar, isso é um primeiro fator. O segundo fator é que vem uma equipa com tanto potencial, claramente fora, subaproveitada e fora daquilo que poderia fazer. O treinador paga a fatura, naturalmente, ele também é responsável. Trouxe algumas coisas boas, como já disse. Seja como for, terá de ser repensado algumas questões para a próxima temporada. Mas não trouxe títulos ao Futebol Clube do Porto? Exatamente, por muita boa vontade que ele tenha, por muitos aspectos positivos que ele tenha, títulos igual a zero. E isso num treinador faz claramente a diferença. E o Futebol Clube do Porto não vive de desenvolvimentos individuais de jogadores, não vive de boas jogadas, nem de bons jogos. O Futebol Clube do Porto vive de títulos, como vem habituando os seus adeptos. E sem títulos não há qualquer argumento possível. Portanto, todos os restantes argumentos são fatores residuais que não entram nas contas principais, que são, de facto, os títulos. Este fim de semana os jogos são apenas para cumprir calendário. Esperam-se também, de facto, que os festejos do Benfica sejam mais pacíficos? Sim, são situações lamentáveis e nem são adeptos do Benfica, nem do Sporting, nem do Futebol Clube do Porto, são vandalismos, são atos de vandalismo que são perfeitamente censuráveis, são imagens que não gostamos de ver, ainda por cima quando envolvem crianças. E tem que haver toda uma responsabilização por parte de quem esteve envolvido nos factos, haver um inquérito rigoroso, porque ir ao futebol deve ser analisado como ver um espetáculo. Eu sou contra fanatismos, sou contra a falta de fair play, portanto pode ser um espaço de convívio, um espaço de dinamização social, um espaço de criação de novas amizades, um espaço de discussão pacífica, e este tipo de situações não ajudam nada. Portanto, a culpa nem é de Guimarães no Benfica, é de certos indivíduos que claramente não têm capacidade para ir a estádios de futebol. É um problema de formação e tem que ser resolvido o quanto antes, mas para resolvermos isto tínhamos que ir para uma esfera política e social. Portanto, vamos ficar por aqui e esperar que as coisas daqui para a frente acalmem e melhorem. Gil, quem para ti qual será o 11 ideal da Primeira Liga Portuguesa? Na baliza, Júlio César, o Júlio César do Benfica, que chegou ao Benfica, que impôs uma tranquilidade que o Benfica não tinha nas últimas épocas, fruto de alguma instabilidade do Artur Moraes, que apesar de algumas exibições ia aqui e acolá tremendo em jogos grandes. Júlio César vinha também no Mundial? Exatamente, vinha com o Mundial, foi o guarda-redes dos 7-1 da Alemanha ao Brasil, mas nunca foi afetado por esses fantasmas. É um guarda-redes com muita experiência, foi o guarda-redes campeão da Europa pelo Inter de Milão e claramente fez a diferença e estabilizou muito a linha defensiva do Benfica. Nas laterais não há dúvidas, o Futebol Clube do Porto tem dos melhores laterais do mundo, Danilo e Alexandre, não há adjetivos para os caracterizar, de facto. Conseguem fazer ambos os corredores, conseguem tabular bem com os alas, conseguem permitir a entrada dos alas a partir do espaço que geram nas suas deslocações, e aqui são dois jogadores que não a sua colocação neste meu 11 é completamente indiscutível, não há qualquer tipo de dúvidas. Na linha central, Luizão mais uma vez a serenar a equipa do Benfica. Todos os movimentos que o Benfica faz a nível defensivo são coordenados por um jogador que tem muita experiência, que apesar de não ter muita velocidade tem um posicionamento irrepreensível. A nível de jogo aéreo praticamente ultrapassável. Neste ano, salvo erro, já marcou 4 golos, melhorou muito no aspecto ofensivo, marcou um golo decisivo frente ao Moreirense, na minha opinião. Por isso e por outras razões, claramente o Luizão faz parte deste meu 11. Como seu companheiro de defesa, André Pinto, do Sporting de Braga, é a minha escolha.
é um jogador com muito potencial, é um jogador com muito cartaz nas camadas jovens, é um jogador com técnica para ser defesa central, é um jogador que subiu muito este ano na linha defensiva do Braga. Foi uma boa aposta por parte dos bracarenses. Eu tantas vezes critiquei aqui nos meus comentários o Braga, mas desta vez tenho que dar a mão ao palmatório. O André Pinto fez uma boa época, um jogador com muito potencial para subir e não se espanta que tenha sido também recentemente chamado à seleção nacional. Passamos para o meio campo. Para a posição 6 eu escolho o Danilo Pereira do Marítimo. O William Carvalho seria uma opção, mas não fez uma época tão regular para ocupar quanto a minha este no 11. Danilo Pereira é um jogador com também vocação ofensiva, tem marcado nos últimos jogos. É um jogador completamente a nível da... limpa aquela linha média com desarmes constantes, muito forte no jogo aéreo e depois também sabe progredir no terreno. Relembre-se que Danilo Pereira foi o melhor jogador do Mundial de Sub-20, foi o segundo melhor jogador do Mundial de Sub-20, é um jogador com um enorme talento e estou certo que para o ano não estará no Marítimo, porque é um jogador claramente para jogar a um nível muito superior. Depois, claramente, para completar o trio do meio campo, Oliver é um dos jogadores tecnicamente mais evoluídos do campeonato português, é um jogador que sabe criar linhas de passe de forma constante. O Futebol Clube do Porto tinha lacunas no jogo interior, resolveu-as muito à custa da subida de qualidade do Oliver, portanto a sua inclusão neste 11 também é completamente indiscutível. Depois um jogador do Benfica que fez uma boa época este ano, acho que subiu até, apesar de algumas ausências pontuais em certos jogos, o Gaetano foi muito importante. Apareceu a jogar mais no centro neste ano. No jogo frente ao Futebol Clube do Porto no Dragão verificou-se muito este aspecto, ele criou alguns desequilíbrios pelo centro do terreno. É um jogador muito forte no 1 contra 1. Este ano se calhar esteve menos fulgurante em termos individuais, mas muito forte em termos coletivos. Mesmo a defender, notou-se em certos jogos essa preocupação. É um jogador que, como te disse, apesar de me ter dado nas vistas, é um jogador que este ano me pareceu mais coletivo e se calhar mais preparado para enfrentar jogos de maior pressão. Portanto, a sua inclusão também não me restou dúvidas. Depois, no tridente da frente, escolhi Telho como ala. Telho é um jogador bastante rápido, que apareceu muito bem na primeira fase da segunda volta, com desequilíbrios muito constantes em vários jogos, jogo com o Sporting, jogo com o Braga, mesmo o jogo com o Nacional. É um jogador que infelizmente se lesionou, porque penso que ele ia disparar nesta segunda volta e ser muito útil, não só para as contas de Futebol Clube do Porto no campeonato, mas também para a Liga dos Campeões. É um jogador com muita capacidade em termos de desmarcações de ruptura, para aparecer nas costas do adversário, e para além disso é um jogador que tem capacidade de gerar desequilíbrios. Eu acho que ele nem sempre decide bem, mas seja como for, é um jogador com capacidade para se impor e para mim foi dos melhores alas mesmo do futebol português, daí a inclusão neste 11. Depois dois jogadores que são indiscutíveis, Jackson Martins, que é um jogador que sobram adjetivos para o qualificar, é um jogador completo, não há pontos fracos que se possam apontar a Jackson Martins, só mesmo a marcação de grandes penalidades, é tudo aquilo que um avançado pode ter, capacidade de segurar a bola, capacidade de fazer subir os médios, finalização com ambos dos pés, jogo de cabeça, portanto não há discussão possível. Depois Jonas, claramente. Jonas foi decisivo, não só pela forma como marcou golos, e foi também decisivo na forma como soube criar espaços como criar situações de perigo em espaços muito reduzidos. Por exemplo, relembro o que aconteceu no jogo com o Sporting em Alvalade. É um jogador com muita capacidade de criar tabelinhas, é um jogador que faz crescer muito os seus colegas de ataque e foi um jogador absolutamente determinante. O Benfica precisava de ter um futebol um bocadinho mais criativo nessa linha ofensiva. Diria que nessa linha ofensiva, na zona do miolo, onde precisava decidir em pouco espaço, o Benfica nem sempre tinha essa característica. O Jonas decide muito bem, é um jogador experiente, é um jogador que foi fundamental. Eu arrisco-me a dizer, se não fosse o Jonas, eu acho que o Benfica teria tido algumas dificuldades noutros jogos e poderia ter tido algumas dificuldades em conquistar o campeonato. Portanto, o Jonas foi, para mim, o melhor jogador do campeonato. O Jonas foi uma aposta muito bem feita por parte do Benfica, foi a melhor contratação que o Benfica fez e foi uma contratação que foi absolutamente determinante, absolutamente chave. Gil, falaste no Danilo, que está de saída do Futebol Clube do Porto, já é uma certeza? Sim, já é uma certeza que irá para o Real Madrid, não me espanta, é um dos poucos jogadores a nível mundial, em termos laterais, consegue fazer o corredor todo. Danilo assume-se também como médio, é um jogador que para além de rematar bem com o pé direito, que é natural, no lateral direito, marca golos belo efeito também com o pé esquerdo. Portanto, o Futebol Clube do Porto tem ali um jogador que de facto foi um dos trunfos do Lopetegui e temos que lhe tirar o chapéu. O Danilo este ano cresceu bastante. É um jogador que também a nível defensivo não é o jogador, quanto a mim, que fazia aqueles cortes tão em esforço e tão fruto da sua capacidade física, mas é um jogador que se coloca muito bem. Também a nível de jogo de cabeça vai se posicionando melhor para cortar certas situações. É um jogador que ajuda mais na zona central.
E é um jogador que não me espanta que vá para o Real Madrid, de momento um dos melhores laterais do mundo, e estou certo que no Real Madrid se tornará titular indiscutível. Jackson é uma incerteza? É uma incógnita, será uma incógnita quase transformada em certeza este ano. Eu penso que ele não ficará no Futebol Clube do Porto. É um jogador que, com certeza, fruto da sua qualidade, fruto da sua alguma juventude, tem 27, 28 anos, terá, por certo, uma vasta oferta e uma vasta procura, digo, e estou certo que, seja qual for o campeonato, que ele é um dos melhores avançados do mundo. Portanto, um jogador deste calibre, não há dúvidas nenhumas que pegará destaque em qualquer equipa. Pode jogar no campeonato inglês, não se põe a questão da robustez física, pode jogar no campeonato espanhol, também não se põe em causa a capacidade técnica, pode jogar em qualquer lado, portanto é um jogador com uma enorme qualidade, portanto será com certeza uma boa aposta. Gil, falamos agora do melhor treinador e melhor jogador revelação também. O melhor jogador para mim foi o Jonas, como já te disse, mas indo concretamente àquilo que me perguntaste, Jorge Jesus de facto foi o melhor treinador, com uma equipa com algumas lacunas, uma equipa que viu sair o Enzo Pérez, uma equipa com algumas lesões também ao longo da época, uma equipa sem o Garay. O Jorge Jesus pegou em algumas segundas figuras e trabalhou-as de tal forma que o Benfica, mesmo assumindo claramente que era inferior em alguns jogos, falo concretamente dos dois jogos frente ao Futebol Clube do Porto, como foi evidente, e também do jogo frente ao Sporting. O Benfica não tinha meio campo a contrariar ao Sporting. O Jorge Jesus soube colocar muito bem o André Almeida, soube colocar outros jogadores que, não tendo essa capacidade técnica para desequilibrar, mas que fecharam o espaço ao adversário. O Benfica não perdeu com nenhum dos grandes. E depois aquelas mudanças bruscas da velocidade do jogo, que mais do que a tática valeram muitos pontos ao Benfica frente a equipas pequenas. O Benfica teve a receita adequada para ganhar o campeonato e muito aproveitamento também das bolas paradas. Falo também mais uma vez no jogo com o Moreirense, que isso foi determinante. O Jorge Jesus diz muitas vezes que não molda as suas equipas em função do adversário, mas eu penso que é um pouco bluff, que o Benfica é uma equipa muito venenosa, uma equipa que sabe muito bem explorar aqueles que são os jogadores mais débeis em termos do adversário. O Benfica fez o que lhe competia para conquistar os pontos que tinha, e penso que não podia ter feito muito mais que aquilo que fez. De facto foi um trabalho absolutamente monstruoso do Jorge Jesus, e o Jorge Jesus mais uma vez voltou a ganhar o campeonato, e de facto nos últimos anos só houve dois treinadores que lhe conseguiram fazer frente em termos táticos: André Vilas-Boas e Vítor Pereira, indiscutivelmente. Aliás, dois treinadores que são também campeões. Exatamente, o André Vilas-Boas na Rússia e o Vítor Pereira, dois treinadores também estão no top mundial, e que claramente conseguiram fazer frente ao Jesus, que não é fácil. Ganhar um campeonato com o Jorge Jesus ao comando de qualquer equipa dos três grandes é muito complicado. Tem que ser de facto um treinador que esteja claramente habilitado para lhe fazer frente, e nem sempre é fácil de os encontrar. Seria ele o treinador do teu 11 ideal da Liga Portuguesa? Claramente. Mas agora coloca-se aqui uma questão. Não sei se ainda queres falar do jogador. O jogador de revelação, Yuri Medeiros, do Arouca, é um jogador que cresceu muito bem nesta segunda fase da época, é um jogador com muita capacidade de desequilíbrio, é um jogador que será certamente uma aposta da seleção nacional, um jogador que com muita tarima nas camadas jovens e que vem confirmando como sénior, que é um dos pós-Ronaldo com maior capacidade. Mas voltando concretamente... Voltamos agora ao Jorge Jesus novamente. Existem alguns rumores de que Jorge Jesus não ficará no Benfica e que poderá ir para o Sporting. Estes rumores têm fundamento, no teu entender? Malgrado todo o valor que eu reconheço ao Jorge Jesus, de facto é um treinador de top mundial, a questão que se coloca no Sporting, e por isso é que eu duvido que até que ponto será verdade, é que o problema do Sporting não é o treinador. Portanto, Marco Silva também é um treinador com muita qualidade, com muitos méritos. Potenciou de sobremaneira a equipa do Sporting, portanto o calcanhar daquilo do Sporting não é bem no treinador e na forma como está sempre implementada e construída a equipa. O Sporting mais uma vez se revelou neste jogo contra o Braga, o Sporting conseguiu mais uma vez fazer crescer as segundas linhas. O Marco Silva tem dado minutos ao Tobias Figueiredo, o Tobias Figueiredo apareceu a marcar, não o queimou depois da exibição menos conseguida que teve frente ao Futebol Clube do Porto. O Jorge Jesus, claramente que seria uma mais-valia para qualquer equipa, não seria uma má aposta por parte do Sporting. Seria uma aposta em termos de galvanização da própria massa associativa, em termos de próprio entusiasmo. Mas seja como for, não é bem o Sporting precisa de reforçar mais em termos de jogadores, sobretudo a nível de centrais, penso eu. A nível de meio campo, buscar um outro jogador que faça mais a diferença. O regresso do Laviada é uma aposta muito, muito segura, muito inteligente. E é nisso que o Sporting me parece que tem que apostar, não é bem na substituição do treinador. O treinador parece-me suficientemente competente para levar a equipa a bom porto. Do Sporting. Também vimos algumas notícias, lembro-me, não
creio que foi ainda esta semana, que saíram algumas notícias que davam conta de que Jorge Mendes pretendia levar Jorge Jesus para o Real Madrid. Sim, o Carlo Ancelotti, não ganhando o campeonato e tendo também sido eliminado da Liga dos Campeões, está com um cenário um pouco complicado no Real Madrid. O Real Madrid, quanto a mim, numa opinião muito pessoal, mais do que um clube de futebol, acaba por ser uma empresa, primeiro. Uma empresa muito rentável. E depois o Real Madrid, quanto a mim, tem um problema que vive um pouco de vacas sagradas que foi alimentando ao longo dos anos, que lhe vão tirando algum protagonismo e alguma capacidade. Desde os tempos dos Galácticos. Exatamente, que foram criando alguns protagonismos em termos de equipa. A equipa vai criando sempre alguns esforços a nível das soluções que apresenta, há jogadores que por terem um nome e por terem um carisma muito acentuado se vão cimentando, quanto a mim, de forma exagerada na primeira equipa do Real Madrid. Veremos até que ponto é que Ancelotti falou-se no regresso de Mourinho, que Mourinho teria sido sondado. Fala-se também no Jürgen Klopp, e essa parece-me a opção mais previsível, porque o Jürgen Klopp é um treinador que, para além de ter um conhecimento tático muito assinalável, é um treinador que recuperou o Borussia Dortmund. Trata-se de um técnico com uma imagem e um carisma muito bem trabalhados na Alemanha, e que pegaria um pouco de destaca naquele star system em que vive o Real Madrid. E penso que será essa a opção. Se tivesse que fazer um palpite, seria essa a minha opção, mas a ver, vamos, se o meu palpite é válido ou não. Válido. E Cristiano Ronaldo ficará ou não no Real Madrid? Fala-se hoje de uma aposta de uma investidora do PSG, penso que estaria disposto a pagar 125 milhões de euros ao Real Madrid. O Cristiano Ronaldo continua a ser absolutamente decisivo, pode ter uma quebra aqui e acolá, mas é um jogador que este ano já no próximo ano terá poucas condições de ganhar a Bola de Ouro, fruto do campeonato por parte do Barcelona, e também fruto da boa campanha do Barcelona na Liga dos Campeões. Portanto, o Messi parte claramente na dianteira. Como favorito. Parte claramente, o Cristiano Ronaldo continua a ser decisivo, e penso que esses rumores não serão previsíveis. Eu penso que o Cristiano Ronaldo continuará no Real Madrid, só se for vendido por uma questão meramente económica. E isso, às vezes, há esse tipo de contextos que nós estamos completamente à parte. Se houver um contexto económico, como pareceu, por exemplo, na venda do Lucas Zenit, que foi claramente um contexto, para mim foi claramente um contexto económico, poderá haver também esse tipo de situação em relação ao Ronaldo. Agora, em termos de performance desportiva, acho que não. Muito bem. Falamos agora na Seleção Nacional de Sub-20. É verdade, a Seleção Nacional que está a preparar o seu Mundial da Nova Zelândia, uma seleção com muitos bons valores. Para já gosto muito dos dois guarda-redes, quer o André, quer o Tiago, são guarda-redes de grande categoria. Na linha defensiva, Rafa e João Nunes são os jogadores que se destacam, defesa esquerda de Futebol Porto, Rafa, e um central de grande capacidade, que é o João Nunes, dois jogadores com capacidade para jogar posteriormente nas equipas sénior. Como média defensiva, Podstavski, do Futebol do Porto, foi um jogador que veio crescendo muito, é um jogador com muita capacidade, jogadores taticamente mais evoluídos em termos de camadas jovens. Depois a questão individual de Jânio Bickel, é um jogador que foi captado nas ruas da Amadora, ou de Massamá, e que passou diretamente num curto espaço de tempo para a primeira equipa do Aranvino, um jogador muito tecnicamente. Depois na frente de ataque falta também o Rony Lopes, um jogador que está no Lille, é o jogador com mais conhecido da equipa portuguesa, um número 10 com grande capacidade e com grande tarimba já para jogar em altos voos. Depois no ataque, de facto, a seleção portuguesa tem três nomes muito fortes. Os ataques das seleções nacionais não costumam ser muito fortes, mas desta vez, de facto, temos aqui um ponto forte. Gonçalo Guedes, do Benfica, que todos nós já conhecemos. Depois uma dupla do Futebol Clube do Porto, que vem sendo muito, que já não é do Futebol Clube do Porto, porque o Ivo Rodrigues está em Guimarães, mas que foi crescendo no Futebol Clube do Porto, André Silva e Ivo Rodrigues, dois jogadores que combinam muito bem e que se destacaram no Europeu de Sub-19, onde Portugal chegou à final. Portanto, em termos europeus, Portugal vai fazer um bom campeonato de Sub-20. Era isso mesmo que ia perguntar, se de facto esta seleção vai longe. Não posso responder concretamente a essa pergunta, porque o meu conhecimento sobre todo o universo de Sub-20, este escalão, conheço alguns nomes, mas não sei. Mas temos uma boa seleção. Exatamente, a seleção, em termos de qualidade individual, é excelente, e em nível de coletivo também é muito bem orientada. Portanto, por essa premissa, eu presumo que Portugal, pelo menos, não defraudará as expectativas. Como não te posso dar um prognóstico mais avançado, porque não tenho o conhecimento necessário para te falar das outras seleções, mas pela valia individual e coletiva da seleção portuguesa, sim, estamos bem preparados.
temos então aqui promessas. Exatamente. Que de facto então se irão então destacar neste Mundial de Sub-20. Gil, terminamos este comentário também então com a Seleção Nacional de Sub-20. Voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Até para a semana. Adeus. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo. Nublado ou limpo, com períodos de maior nubosidade durante a tarde no Algarve e no Nordeste transmontano. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 13 graus e uma máxima de 24. Em Lisboa a mínima será de 16 graus e a máxima de 27. E em Faro a mínima será de 17 graus e a máxima de 24. É tudo por agora, já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.